Fala galera, Pedro na área, vim trazer para vocês mais conteúdo muito importante, beleza? Que é basicamente o mínimo que você precisa saber antes de começar a pensar em estudar análise técnica, beleza? Que é o que? Como é que funciona o gráfico? Como é que funciona o gráfico? É um gráfico do preço em relação ao que, beleza? O que você está analisando? Por que a gente não usa um gráfico de linha igual a gente costuma ver na escola ou em gráficos de empresas, beleza? Por que a gente utiliza um gráfico de candles? O que são candles, beleza? Qual a importância do candle? Como que funciona o gráfico de candles, beleza? Então é uma aula que eu vou esclarecer muita coisa, principalmente para quem ainda não tem nenhuma noção de análise gráfica, beleza? E basicamente essa vai ser a primeira aula de um conjunto de aulas que eu vou fazer para um nivelamento, beleza? Para quem quiser entrar no meu curso, então esse nivelamento vai ser obrigatório que você assista antes de começar o meu curso, para depois que o curso começar, todo mundo esteja no mesmo nível, beleza? Quando eu for tirar dúvidas, vai estar todo mundo ali no mesmo ambiente de discussão, no mesmo nível de entendimento, beleza? Independente de você fazer o meu curso ou não, é importante que você veja essas aulas de nivelamento. Por quê? Porque isso daqui é o mais básico da análise técnica, é a forma como a gente vai ler o gráfico, como a gente vai interpretar o gráfico, beleza? A gente vai entender os candles e os candles são o principal da análise técnica, beleza? Então vamos lá, vamos direto ao ponto sem enrolação, fechou? O que a gente vai observar aqui no nosso gráfico? Primeira coisa é, o que é um gráfico? Um gráfico geralmente é representado por uma linha horizontal e uma linha vertical, beleza? A linha horizontal representa uma medida e a linha vertical representa outra. No caso do preço, a linha horizontal representa o tempo, sempre vai representar. Então você sempre vai conseguir ver a data de hoje aqui embaixo, beleza? Num gráfico real. Você vai conseguir ver o dia, a hora, aqui onde está escrito dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. E aqui no gráfico vertical você vai ter o preço, beleza? O preço. Vamos imaginar que isso aqui é preço de pão, preço de chocolate, preço de qualquer coisa, beleza? Só para ter uma noção de como que o gráfico funciona. Se fosse um gráfico comum de linha, como que a gente ia fazer essas marcações? A gente ia falar, não, beleza, então vamos lá entender como é que funciona o gráfico. No dia 1, o pão, né? Imagina que isso aqui é o preço do pão. No dia 1, o pão fechou ao preço de 1,10. No dia 2, o pão fechou a 1,20, beleza? E a gente marca um ponto aqui no 1,20. No dia 3, o preço voltou para 1,10. No dia 4, ele voltou para 1,20. No dia 5, ele resolveu subir muito. Fechou em 1,40, beleza? No dia 6, retornou a 1,20. No dia 7, voltou a subir para 1,50 e no dia 8 chegou à máxima histórica do pão, né, de 1,60, beleza? Então, o que a gente vai fazer com esses pontos? A gente vai ligar eles, beleza? A gente vai ligar eles e aí a gente vai ter um gráfico de linha, beleza? A gente vai ter um gráfico de linha. Então aqui a gente tem um gráfico de linha em que a gente marcou pontos, beleza? E cada um desses pontos representa o fechamento do preço naquele dia. Significa que no dia 2 o preço fechou a 1,20, no dia 3 o preço fechou a 1,10. Então, nesse caso a gente tem uma escassez de informação. Por quê? Porque quando você vai analisar um gráfico, a informação que você quer saber de um dia é máxima daquele dia, beleza? Você vai querer saber a máxima daquele dia, a mínima, fechamento e abertura, beleza? E no gráfico de linha, a gente só satisfaz uma dessas necessidades, beleza? Que é qual? No gráfico de linha, a gente só satisfaz o fechamento. A gente tem um fechamento de cada dia. O preço é um fechamento de cada dia. Isso é muito pouco. A gente está buscando também o preço de abertura, beleza? A gente está buscando a máxima e a mínima. Então, foi necessário que as pessoas criassem uma outra forma de analisar o gráfico, porque o gráfico de linha é superficial e a gente precisa de mais informação para analisar o preço. E aí, como que eles resolveram, né, arranjar uma solução para a gente analisar o gráfico? O que a gente precisou fazer? A gente precisou substituir o ponto por uma figura que conseguisse dar para a gente todas as informações que a gente precisa, além do fechamento, que é a abertura, a máxima e a mínima, beleza? Então a gente inventou a vela, o candle. Como é que o candle funciona? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender a estrutura do candle. Como é que um candle é estruturado? Um candle é formado por uma linha preta, primeiramente, né? Uma linha preta que divide ele, e por um corpo, que pode ser um retângulo verde ou um retângulo, beleza, vermelho. Pode ser ou um retângulo vermelho, vamos colocar aqui também um retângulo vermelho, beleza? Primeira coisa que a gente vai ter que olhar é
essa linha preta que passa no meio do candle, beleza? Essa linha preta que passa no meio do candle, beleza, vai informar para a gente a máxima e a mínima. Se essa linha preta veio até aqui no R$1, significa que o preço chegou a R$1 no dia 6. Se essa linha preta também veio até 1,30, significa que o preço também durante o dia 6 chegou ao valor de 1,30. Então significa que durante o dia o preço teve uma máxima de 1,30 e teve uma mínima de R$1, beleza? É isso que a máxima e a mínima dessa linhazinha, desse risquinho preto vai indicar pra gente. E o que o retângulo verde vai indicar pra gente? Se o retângulo for verde, ele vai indicar que o preço abriu e fechou acima do preço de abertura, beleza? Se o candle for vermelho, né? Se o corpinho dele, o retângulozinho for vermelho, significa que ele abriu e fechou abaixo do preço de abertura, beleza? Então, nesse caso, ó, o candle aqui é verde, então significa que esse candle foi um candle de alta. Então, como que a gente vai analisar? A parte de baixo vai ser a nossa abertura, beleza? A parte de baixo vai ser a nossa abertura. O preço abriu aqui. E aonde que o preço fechou? No final do corpo do candle. Então o preço abriu aqui e se fechou lá em cima. Esse foi o único movimento que o preço fez? Não, porque o preço também foi lá embaixo, foi lá em cima e depois ele se fechou aqui. Mas agora a gente tem também a informação de onde o preço abriu, onde ele fechou, a máxima e a mínima. A gente tem as 4 informações que a gente procurava, beleza? E que o ponto não conseguia fornecer pra gente. Então o candle vai funcionar basicamente assim. Se o candle for verde, a parte de baixo vai ser a abertura, a mínima do risquinho vai ser a mínima do preço naquele tempo e a máxima vai representar a máxima, beleza? E se o candle for vermelho, vai ser quase a mesma coisa. A mínima da sombrinha vai ser a nossa mínima, beleza? Significa que no dia 2 o preço chegou a 1,40. E a nossa máxima também vai ser a nossa máxima. A máxima do risquinho vai ser a máxima do dia. Então significa que no dia 2 a máxima foi 1,70 e a mínima foi 1,40. Né? Durante as várias horas ali de negociação, o preço chegou a 1,70, mas também chegou a 1,40. Foram as máximas e as mínimas. E nesse caso, ao contrário da verde, o preço de cima vai representar o preço de abertura e o preço de baixo vai representar o preço de fechamento, beleza? Porque nesse caso, o candle é vermelho, então o preço abriu e caiu e fechou abaixo do seu preço de abertura, beleza? O preço abriu, desceu e se fechou abaixo do preço de abertura, beleza? Então o preço abriu a 1,60, desceu até 1,50 e fechou aqui, beleza? Durante o dia ele chegou a valer 1,70. Não conseguiu ficar lá no 1,70 e veio fechar no 1,50, beleza? Então, a parte de cima do corpinho vermelho vai ser a sua abertura e a parte de baixo vai ser o seu fechamento, beleza? Enquanto que no candle verde vai ser o contrário. A parte de baixo vai ser a abertura e a parte de cima vai ser o fechamento. A parte verde e vermelha é o corpo do candle, a gente chama de corpo do candle, beleza? E esse risquinho vai ser a nossa sombra, a sombra do candle. E a máxima e a mínima da sombra, né? Nesse caso, então, vai te indicar as máximas e as mínimas do tempo gráfico que você estiver olhando, beleza? Nesse caso, a gente está olhando o que? Dia 1, dia 2, dia 3. Então, é a máxima e a mínima de cada dia, né? Representada pela máxima e a mínima da sombra. E o corpo representando para a gente o preço de abertura e o preço de fechamento daquele dia, beleza? Então, essa é a primeira aula de nivelamento, que é basicamente explicando como funciona o gráfico de candle, como funciona o candle, a estrutura de um candle, beleza? E não menos importante, né, também falando que aqui à esquerda a gente tem o preço e aqui embaixo a gente sempre vai ter o tempo. Então, se você olhar aqui embaixo, você vai ver que a gente tem dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, beleza? Mas você não precisa olhar necessariamente em dias. Você pode olhar a cada 5 minutos, a cada 15 minutos, porque cada candle ele tem um tempo de duração, porque ele abre e fecha durante um intervalo de tempo. Ele abre e fecha durante 1 hora, ele abre e fecha durante 2 horas, ele abre e fecha durante 4 horas. Isso é o tempo gráfico que você está olhando, beleza? Você tem o tempo gráfico de 5 minutos, o tempo gráfico de um dia, o tempo gráfico de 1 hora, um tempo gráfico de 4 horas. Nesse caso, a gente tem um tempo gráfico de um dia, beleza? Porque cada candle representa um dia. Se a gente tiver um tempo gráfico de 4 horas, cada candle representa 4 horas, beleza? Então, vai ser a máxima e a mínima do preço em um intervalo de tempo de 4 horas. Vai ser a abertura e o fechamento do preço em um intervalo de tempo de 4 horas, de um dia, de 1 minuto, de 5 minutos. Você pode escolher, beleza? Tem inúmeros tempos gráficos. Então, o gráfico vai ser definido, beleza? Pelo tempo na linha horizontal e pelo preço na linha vertical, beleza? E também possibilitando que você troque, né, os tempos gráficos e olhe vários tempos.
beleza? Então, ficando qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, beleza? Essa é a primeira aula de nivelamento e acho que é obrigatório para qualquer pessoa que quer fazer meu curso ou entrar no mercado financeiro ver as aulas de nivelamento, beleza? Porque vai clarear a sua visão e vai te dar uma noção do que você está fazendo, de onde você está entrando, beleza? Porque isso é fundamental no mercado de risco. Ficando qualquer dúvida, é só chamar nos comentários e é nóis, galera!